TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco, são 11 horas e 13 minutos no Acre. Estamos começando aqui para você aí mais uma edição do RB Notícias, primeira edição ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2020. Hoje, para quem não sabe, eu não lembro, é o dia dos jornalistas, o nosso dia, isso mesmo. Essa classe que deve muito a esta mulher aqui, que está aqui comigo, a prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB, a nossa convidada especial. Seja bem-vinda, prefeita, bom dia. É sempre um prazer recebê-la aqui no programa. Bom dia Muniz. Na verdade, eu é que devo muito à classe dos jornalistas, tenho muito respeito por vocês, porque vocês, de uma forma muito correta, ética, muitas vezes, levam a informação adequada à nossa população. E uma população devidamente informada é uma população que tem mais condições, não é, de se defender, de criar possibilidade de se defender. E vocês fazem esse papel sempre levando informações. E aqueles que fazem isso, né? São muitos, como você, Socorro Camelo, o André que está aqui comigo, tantos outros, né? Que fazem isso de uma forma muito ética, merecem todo o nosso respeito. Eu vou pedir licença aqui aos nossos telespectadores, abrir um parênteses, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas uma questão de reconhecimento. Coincidência ou não, em abril de 89, há exatos 31 anos, esta jovem mulher comandava o DESU, Departamento de Ensino Supletivo, tinha sucedido a mãe dela. Sem alarde, como fazem hoje, eles comandaram talvez o programa mais eficiente de combate ao analfabetismo no Acre, sem estrutura nenhuma, era só... E eu lembro que, à época, há exatos 31 anos, o sindicato reivindicava o piso da categoria, 8 salários mínimos. E os proprietários de comunicação, cobertos de razão, exigiram, bom, nós temos que ter um mínimo de qualificação para esse pessoal. E aí, você... Digo você devido a... Sim. Mas, na verdade, tem que ser senhora. Imagina, tranquilo. Não mediu esforços. Conversou com o pessoal da universidade. Muniz, que memória, os empresários que memória aqui. que você tem. Fizeram uma parceria, trouxeram os melhores professores da USP e da UFRJ. E, numa força-tarefa, em 90 dias, com o aval da Universidade Federal do Acre, através dos cursos de extensão, né, do departamento... A Pró-Reitoria de Extensão, todos se qualificaram, obtiveram o 2º grau, tiveram, então, o registro definitivo. Você não lembrava disso, né? Você foi buscar longe, né? Eu realmente, assim, eu lembro desse momento, eu lembro dessa situação, mas já não lembrava dos detalhes, realmente. Mas aquele foi um trabalho muito bom, né? Eu já tenho mais de 35 anos de serviço público e ao longo desse tempo... Tenho, de fato, desse tempo, muitas memórias de resultados muito bons. Socorro Nery, pessoal, para quem não sabe, não lembra, já ocupou cargos importantes nas esferas municipal, estadual e federal. Por onde passou, deixou a marca da competência e da decência. Não é puxar saquismo, é uma questão de reconhecimento. Obrigada. Isto posto, vamos à nossa pauta. Prefeito, afinal de contas, eu vejo aí a senhora e o governador Gladson Cameli, são de partidos diferentes, ideologias diferentes, mas se uniram, esqueceram as ideologias, as bandeiras partidárias, contra o inimigo comum, né, que é o coronavírus, né, o Covid-19. Afinal de contas, de lá para cá, o que foi feito, vamos fazer um balancete, e, ao mesmo tempo, uma avaliação de tudo isso? Eu diria que o governador Gladson Cameli e eu pertencemos a partidos diferentes, né? Mas tanto ele quanto eu temos um perfil mais conciliador, um perfil mais flexível, na verdade. Nós não temos esse extremismo, né? Nem à direita, nem à esquerda. Se você perguntar o que eu defendo, eu vou lhe dizer, eu acredito que ele também defende as mesmas coisas. Eu defendo inclusão social, eu defendo democracia, eu defendo a liberdade.
Portanto, quando isso vai para a gestão pública, se materializa de que modo? Numa gestão que tem legalidade, numa gestão que prima pela austeridade, numa gestão que busca sempre decidir olhando para os interesses coletivos, busca sempre decidir, buscando incluir as pessoas que estão mais vulneráveis. Então, isso não tem partido, isso está acima de ideologias partidárias, né? Hoje não dá mais para a gente colocar partido dentro de caixinhas. Então, é só fazendo esse registro. De modo que a relação minha com o governador nesse trabalho do enfrentamento à pandemia do coronavírus, aqui em Rio Branco, tem sido uma relação muito fraterna, uma relação institucional muito boa, muito clara, onde nós estamos somando esforços, nem Estado nem Prefeitura tem recursos suficientes para tudo, então nós estamos somando esforços para fazer o melhor enfrentamento possível a essa pandemia, buscando salvar vidas. Esse é um trabalho que nós temos feito e que acredito que vai também refletir em outras ações. Eu tenho conversado muito com o governador nesse sentido, de fazermos também essa somatória de esforços, né? Também em outras áreas. A população está cansada dessa disputa, dessa briga, dessa picuinha, né? E eu estou totalmente à disposição, independentemente de aliança eleitoral, independentemente dessa situação mais partidária, né, política, eu estou à disposição sempre, e já disse isso ao governador, à disposição para trabalhar em conjunto, em união pela população de Rio Branco. Um mês depois da chegada, né, o registro do primeiro caso, nós temos aí 50 casos confirmados, evidente, mais do que isso, mas é o que o laboratório revelou, né? Está oficializado. Sim. E uma morte, lamentavelmente uma morte. Sim. De qualquer forma, poderia estar pior o quadro, né? Não fosse esse esforço da Prefeitura, do Governo, do Estado, do Governo Federal, de mãos dadas, né, Prefeita? Nós temos o entendimento, né? Eu digo nós, em razão de que o entendimento que eu tenho demonstrado, que o governador Gladson tem demonstrado, é o entendimento que converge, né, para o entendimento da Organização Mundial de Saúde, para o entendimento aqui dos nossos epidemiologistas, né? O entendimento de que cada cidade vive essa pandemia de uma forma específica, quer dizer, num ritmo próprio, né? Ela tem um comportamento geral, mas cada cidade vai ter o seu tempo, o seu momento próprio. A cada momento, então, nós temos que estabelecer as medidas necessárias para aquele momento. No caso aqui em Rio Branco, nós fomos muito precisos. Nós estabelecemos já medidas de isolamento. No primeiro momento, quando houve a necessidade, ali nós já fizemos essas medidas. Quando foram notificados os 3 primeiros casos, nós já estávamos com decretos prontos, já publicados, estabelecendo já as medidas que tomaríamos para garantir o isolamento social, para garantir atividades que necessitavam funcionar nesse período. Portanto, nós tomamos a medida no tempo certo. E agora estamos o tempo inteiro avaliando a necessidade de manter essas medidas e, quando chegar o momento, começar então a flexibilizar o que puder ser flexibilizado. Hoje eu vou ter uma reunião à tarde, como eu tenho feito no momento da decisão da suspensão das aulas, desde o primeiro decreto, depois no segundo da prorrogação, e hoje, novamente, eu terei uma reunião com dirigentes de educação do Estado, do município, das instituições de ensino particulares. Entendi. Nós vamos hoje, novamente, com a participação do Dr. Dantas, colaboração dele, nós vamos então avaliar esse cenário, o quadro da epidemia, da pandemia, melhor dizendo, aqui em Rio Branco, como é que está se comportando, e nós vamos então decidir se vamos manter as aulas suspensas ou se vamos então começar a pensar em flexibilizar em relação a isso. Pelo que está posto, eu penso que nós vamos caminhar aqui para prorrogar o decreto de suspensão. Por mais ou menos quantos dias? Nós temos uma situação nova
nesse comportamento aqui, nessa evolução da pandemia. Nós temos ontem, né? Ontem tivemos a primeira morte por Covid, confirmada por Covid. É muito lamentável. Eu já me solidarizei ontem nas minhas redes sociais com a família, uma família que eu conheço, a dona Antônia, inclusive, né? É a avó da minha ajudante de ordem, da Juliane, que é uma pessoa muito querida, que estava de férias e ontem tinha retornado ao trabalho. Minha solidariedade à família. E nesse momento o que nós temos que fazer, Muniz, por um lado, é manifestar mesmo solidariedade à família, nosso respeito e, ao mesmo tempo, olhar para essa situação que aconteceu e revisar os protocolos. Como é que ela foi atendida, se o protocolo foi cumprido, após o óbito, como é que se deu a notícia à família, quais foram os procedimentos de manejo, de velório, de enterro. São situações que nós não podemos errar. Portanto, temos que agora, olhando para esse caso concreto, revisar os protocolos para que não tenhamos nenhum problema também nesse momento difícil, que é o momento do óbito. Claro. E, ao mesmo tempo, entender que nós precisamos sempre olhar e respeitar as recomendações dos especialistas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Hoje, quem não precisa sair de casa, quem não está trabalhando como você está aqui para levar a informação, eu que não tenho como, de fato, fazer a gestão dessa crise na cidade apenas de forma remota, pela internet, usando o WhatsApp, faço isso o tempo inteiro, mas tem situações que não dá para ser só assim, então também tenho que me deslocar, e tendo, evidentemente, os devidos cuidados, né? Mas para aqueles nossos companheiros da polícia, da segurança, da limpeza pública, da coleta de lixo, do pessoal que tá cuidando da área de saúde. Os irmãos estão fazendo as entregas aí. Exatamente, aqueles que estão na assistência social, os que estão cuidando dessa cadeia alimentar, que precisa continuar funcionando, porque a gente também não pode ficar sem alimento, né? Então, essas pessoas que estão na linha de frente desses serviços, elas merecem que quem não está na linha de frente desses serviços se cuide, não é? Fique em casa, evite sair de casa, só saia em caso de extrema necessidade. Nós não podemos brincar com isso. São vidas que nós precisamos preservar e ontem, assim, de forma triste, né, nós acompanhamos uma situação que a gente não pode considerar apenas como estatística. É uma vida, é uma pessoa que tem família, que tem história, e nós precisamos preservar vidas. Certamente. Atenção, produção, tem algumas fotos aí, você pode colocar aí, não se preocupem então com a ordem, a sequência, que aqui eu e a prefeita vamos falar sobre cada uma, tá? Pode colocar aí, a hora que tiver pronto. Aí a prefeitura mesmo enfrentando a crise, porque estados, municípios vão enfrentar, já estão, vai cair a arrecadação. Na verdade é isso mesmo, né, Muniz? Nós temos... Mas vocês estão, ou seja, estendendo a mão amiga, né? Sim, ao mesmo tempo em que a produção no país, né, o consumo diminuíram em razão das medidas de isolamento, é evidente que o setor público também, os entes públicos também começam a ter queda na sua arrecadação. Não cai do céu, né? O que a gente usa na prefeitura para fazer exeção de serviços... Pode voltar a foto anterior, Neto. É o que vem mesmo do pagamento dos contribuintes, olha só, pagamento dos tributos. Para os nossos deficientes visuais, isenção de ISS e taxa de expediente para renovação de certificado de permissão para táxi, mototaxistas, auxiliar de mototáxi, motofrete, frete, motoristas de aplicativos. Isso, nós isenção fizemos total. anunciei ontem 3 medidas que são de isenção para essas categorias, na sequência você vai ver, né, essas categorias de prestadores de serviço de transporte individual. Na sequência, se ele puder passar, pode passar a próxima, nós vamos ver a seguinte, né?
que essa aí é a prorrogação do IPTU, da parcela única do IPTU, com desconto de 20%, que foi prorrogada para o dia 30 de junho. Quem quiser pagar em parcelas, pagando até o dia 30, a primeira parcela tem um desconto de 10%. E aí divide o restante, né, em 5 vezes. É que, como se o ano fosse começar a partir de junho. Como se fosse começar a partir de junho, mas para a prefeitura, evidentemente, que ele começou dia 1º de janeiro, né? E tem ali um destaquezinho importante. Sim. Isenção total para quem paga até 131. Nós fizemos medidas assim, um pouco diferentes. Eu vou tentar, olhando um pouco mais, né, de uma forma mais didática, tem 3 medidas que são de isenção. Nós entendemos que para essas categorias que vão ter o tributo isento esse ano, nós, de fato, precisaríamos isentar, porque as pessoas vão voltar ao trabalho quando passar a pandemia e elas não vão ter condições de honrar com essa contribuição, com essa responsabilidade, né, com o município. Então, nós fizemos isenção. A isenção também das taxas para os permissionários dos espaços municipais, dos mercados, dos centros de compras, mas para que atividades? Não é para todas, para aquelas atividades que estão suspensas em razão do isolamento social, em razão do decreto estadual que estabelece que determinadas atividades não podem funcionar nesse período. Então, esses concessionários não vão precisar pagar a taxa que eles pagam mensalmente pelo box, né? Pela lojinha que eles têm lá instalada, pela pensão. Eles não vão precisar pagar até final de 2020. É uma isenção. Até o final do ano, legal. Assim como é a isenção também, é importante a gente falar, você já apontou ali, né? Que é essa isenção de... para quem paga IPTU até R$ 131,80, que é uma unidade de referência fiscal do município, quem paga IPTU nesse valor vai ter o seu IPTU de 2020 também isento. Seriam mais ou menos quantas? A população mais vulnerável da cidade, né? Mais ou menos quantas mil pessoas? Mais baixa renda. Nós temos aí mais de 10 mil pessoas. Nessas 3 medidas de isenção, a Prefeitura vai alcançar, com esse apoio solidário, com essa mão amiga, vai alcançar quase 12 mil pessoas. 11.800 contribuintes vão deixar de contribuir esse ano como uma medida de apoio da Prefeitura, uma medida de apoio de todos nós, né, da cidade de Rio Branco, para aqueles que mais precisam. Que bom. São 11 horas e 30 minutos, nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos. Aí depois você vai poder enviar perguntas via WhatsApp, o Neto vai disponibilizar aí para você. A gente vai conversar com a prefeita aqui, ela vai responder na medida do possível. Tá? Tem outras informações também. Em 2 minutos a gente volta com a entrevista ao vivo com a prefeita Socorro Neri. Até já.